12 Contos da Incerteza. Escrito por Jeremiah Merged. Sinopse: e se a dúvida não fosse um erro, mas um caminho? Em Os 12 Contos da Incerteza, cada história mergulha nas profundezas de um dilema humano, íntimo, silencioso, transformador. São 12 personagens em tempos, culturas e cenários distintos, confrontando o que não sabem, o que perderam, o que poderiam ter sido. De um jovem turco dividido entre passado e futuro, a uma freira que desafia Deus em silêncio. De um amor que precisa partir para ser verdadeiro, até um velho que conversa com espelhos que não o reconhecem. São narrativas delicadas, poéticas e muitas vezes dolorosas, que não oferecem respostas fáceis, mas sim reflexos, lampejos, perguntas que continuam mesmo após a última página. Cada conto é uma estação da alma, onde a dúvida se transforma, ora em coragem, ora em arte, ora em perdão, ora em semente. Este não é um livro de certezas. É um livro sobre viver, apesar delas. Conto 1, O Silêncio de Erdem. Epígrafe: quando tudo muda ao meu redor, o que ainda sou? Outubro de 1923, Ankara, Turquia. Ouvia-se o martelar dos operários na construção da nova sede do governo. As ruas de terra misturavam tradição e cimento fresco. A bandeira vermelha com a lua crescente agora tremulava com um novo orgulho, não mais império, mas república. Tudo era novo, promissor, e para muitos, assustador. Erdem Yılmaz, um calígrafo de 53 anos, segurava nas mãos a última encomenda imperial. O pergaminho fino, escrito com paciência e arte, continha versos do poeta Rumi, palavras que por séculos haviam adornado paredes e almas. Mas agora, aquela caligrafia otomana, complexa e curva, era vista como um empecilho ao progresso. Fora substituída pelo alfabeto latino. Erdem caminhava pelas ruas da nova capital como um fantasma. As mesquitas ainda chamavam a oração, mas os livros sagrados em árabe estavam sendo traduzidos. As escolas ensinavam um novo idioma, e os jovens que passavam por ele olhavam com estranheza sua roupa longa, seus gestos contidos, seu silêncio. Ele, que havia desenhado com tinta e alma as palavras dos sultões, agora se via calado, apagado. Naquela noite, sentado no quintal de sua casa de pedra, Erdem olhava ao céu. Seu neto, Semil, de apenas 9 anos, brincava com um caderno e um lápis ocidental. Dedê, disse o menino, como se escreve liberdade em otomano. Erdem hesitou. Sabia a palavra, sabia como escrevê-la com beleza, mas de repente ela lhe soou vazia. O que era liberdade? A que viria com a mudança, ou aquela que existia no silêncio de não precisar mudar? Nos dias seguintes, Erdem andou pela cidade tentando encontrar um sinal. Foi à biblioteca antiga, fechada. Foi ao santuário de Undervixi, vazio. Finalmente, parou diante da escola onde Semil estudava. Pediu para assistir uma aula. Lá, viu crianças aprendendo a escrever com traços retos, sem os laços da poesia ancestral. O professor, jovem e enérgico, falava de progresso, ciência e futuro. As palavras eram novas, os sonhos também. E Erdem chorou, silenciosamente, mas chorou. Naquela noite, pela primeira vez, desenhou uma letra latina. Tremeu. Depois, desenhou outra. Sentiu-se traidor. Mas então, algo mudou, ele escreveu o nome de Semil. E ali, com lágrimas misturadas à tinta, viu que talvez houvesse beleza também nas linhas retas. Não da forma, mas da intenção. A caligrafia mudava, mas o amor de um avô pelo neto permanecia. Reflexão final. A dúvida de Erdem não era entre passado e futuro, mas entre permanecer imóvel ou continuar amando em movimento.
Às vezes, a tradição não morre, ela apenas muda de roupa para seguir caminhando ao lado dos que vêm depois. Conto 2, A Sombra de Irmã Clara. Epígrafe. O silêncio de Deus é um campo onde a alma colhe perguntas. Outubro de 1968, Sertão da Bahia, Brasil. A capela de Nossa Senhora da Seca ficava no alto de um morro seco, castigado pelo vento e pelo tempo. Erguida em 1912, era feita de barro e madeira. Lá vivia a irmã Clara, sozinha. Desde que o padre Mariano partira, 15 anos atrás, ela cuidava dos fiéis, da horta e das confissões, mesmo que ninguém mais viesse confessar. Clara tinha 61 anos, olhos cinzentos e mãos marcadas por décadas de rosários. Acreditava no céu, mas já não tinha certeza se ele escutava. A última chuva caíra há 5 anos. O povoado esvaziara. A fé também. Naquela tarde quente de outubro, um jipe militar subiu o morro. 2 soldados desceram com botas sujas e olhares secos. Procuravam por um rapaz, Elias, líder estudantil, filho de camponeses, desaparecido. Haviam rumores de que ele se escondia entre as ruínas do sertão. Se a senhora vir algo, deve nos avisar. Ou será cúmplice. Ela apenas assentiu, a boca trancada com prece. Não por medo, mas por dúvida. Naquela mesma noite, Elias apareceu. Ferido, magro, olhos febris. Pediu abrigo, pediu água, pediu silêncio. Clara hesitou. A Bíblia em sua escrivaninha falava de verdade, de obediência, de não mentir. Mas o rosto de Elias falava de injustiça, de desespero, de um país onde até Deus parecia calado. Ela o escondeu no porão da sacristia, onde antes ficavam os vinhos. Durante 3 dias, cuidou dele em silêncio. Rezava sem saber se rezava. Suas palavras haviam perdido o peso. Deus ouvia, Deus permitia, Deus via, ou talvez Deus também se escondesse. No 4º dia, os militares voltaram. Invadiram a capela, quebraram bancos, chutaram portas. Clara, de pé, olhava sem dizer palavra. Os soldados revistaram tudo, exceto o porão. Ao partirem, Elias chorou. Não por alívio, mas por ver uma freira de rosto calmo, que parecia carregar dentro de si o mesmo abandono que ele. Na manhã seguinte, Clara acordou com o sol ainda tímido. Desceu até o porão, mas Elias já havia partido. Deixou um bilhete feito com papel de hóstia. A dúvida que vive na senhora salvou minha vida. Que ela também salve a sua. Clara sentou no altar vazio. Pela primeira vez em anos, não rezou. Apenas respirou. E nesse respirar, talvez, Deus estivesse voltando devagar. Reflexão final. Há momentos em que a fé não se prova por certezas, mas pelo silêncio que escolhe proteger a vida. Clara descobriu que duvidar de Deus também pode ser um jeito de continuar amando o mundo. Conto 3, O chá que nunca esfria. Epígrafe. Se o amor precisa permanecer, ele já não está livre. Outubro de 2005, Mustang, Nepal. A vila de Kabeni ficava entre montanhas cobertas de gelo e nuvens. O vento por ali era antigo, como se tivesse assistido a todos os nascimentos e partidas da terra. O monastério vermelho ainda tocava os sinos ao amanhecer, e os monges andavam como sombras sorridentes. Naquela vila morava Anika, uma jovem de 27 anos, que servia chá aos viajantes num pequeno refúgio de pedra. Seu pai fora tibetano, a mãe nepalesa, e desde cedo ela aprendera que o mundo é feito de partidas. Por isso sorria sempre que alguém chegava, e sorria mais forte quando partiam. Era sua forma de não se apegar. Um dia, chegou Ravi, um fotógrafo indiano, curioso, leve, com olhos que pareciam sempre perguntar. Pediu chá. Voltou no dia seguinte. Depois mais um.
Ficou 2 semanas. Começaram a conversar ao pôr do sol, entre risos tímidos e silêncios que se encaixavam como pedras em um templo antigo. Ravi falava de cidades, de pressa, de futuro. Anika falava de vento, de silêncio, de aprender a não desejar. Ele se encantou, ela também, mas no fundo, havia uma brisa que soprava o tempo todo, a certeza de que ele partiria. Fique, disse Ravi um dia. Comigo. Podemos ir para o sul, abrir um café, você me ensina a fazer esse chá. Anika baixou os olhos. Se eu for, deixo de ser o que sou. Se você ficar, deixará de ser o que é. Ele tentou argumentar. Amor, insistiu. Amor é razão suficiente. Mas ela, com delicadeza, apenas serviu outro chá. Na noite seguinte, ele partiu. E ela chorou. Mas não por perda. Chorou porque o amor havia sido tão verdadeiro, que não precisou se transformar em prisão. Anos depois, alguém perguntou a ela se já havia amado. Ela respondeu: sim, uma vez, por 15 dias. Foi o chá mais quente que já tomei. E ele nunca esfria. Reflexão final. Anika descobriu que o amor não precisa durar para ser eterno. A dúvida não era se devia ficar ou partir, mas se conseguia amar mesmo sabendo que tudo muda, e ela conseguiu. Conto 4, As janelas de vidro fumê. Epígrafe. Lembrar é escolher qual parte do passado vai nos continuar. Novembro de 1991, Praga, Tchecoslováquia. A cidade estava coberta de névoa e nostalgia. Praga, recém-liberta das sombras de um regime rígido, respirava como alguém que acorda depois de um longo pesadelo, ainda tentando entender onde estava. Semarek Vavra, de 67 anos, morava no 3º andar de um edifício antigo na rua Karlova. Fora bibliotecário por décadas, até que os livros começaram a ser censurados e os olhos vigiados. Aprendera a esconder palavras como outros escondem armas. Desde a queda do regime, Marek sentia que algo se partira dentro dele, não uma dor, mas uma espécie de dissolução. As ruas eram outras. Os jovens falavam de liberdade com entusiasmo, mas ele não conseguia se empolgar. Sentia-se estranho em uma terra que ele mesmo ajudara a preservar. Naquele inverno, começou a ter lapsos de memória. Pequenos no início, esqueceram de deixar os óculos, confundir nomes de ruas. Depois, mais profundos, não lembrar o nome da esposa falecida, esquecer rostos de amigos. Um dia, entrou na antiga biblioteca onde trabalhara, agora transformada em um centro cultural moderno, com computadores e música ambiente. Ninguém ali o reconhecia. Sentou-se perto da janela, onde costumava ler poemas de Neruda em voz baixa. Foi então que uma menina de cerca de 10 anos se aproximou. Chamava-se Eliska, e estava desenhando árvores com giz de cera. Marek perguntou o que ela fazia. Desenho as árvores que vi nos sonhos do meu avô. Ele esqueceu como elas eram, então eu mostro para ele. Marek sorriu. Pela primeira vez em semanas, sentiu o coração aquecer. Passou a encontrar Eliska todos os sábados. Ela desenhava, ele contava histórias. Histórias que talvez nem fossem suas, mas que pareciam precisar de alguém para contá-las. A cada novo conto, Marek descobria algo que julgava perdido. Não em sua mente, mas em sua presença. Não era preciso lembrar para continuar existindo. No último sábado de inverno, Eliska entregou a ele um desenho, uma janela com vidro fumê, onde só se via o reflexo de quem olhava de dentro. É assim que eu imagino sua memória, ela disse. Marek chorou, e não por tristeza, mas por gratidão. Reflexão final. Marek compreendeu que esquecer não é perder, mas ceder espaço para o que ainda precisa florescer. A dúvida entre lembrar e esquecer se dissolveu no gesto de ser lembrado por alguém.
Conto 5, o elevador parado no 13º. Epígrafe. O tempo não cobra pressa, apenas presença. Abril de 2022, São Paulo, Brasil. O relógio marcava 8h37 da manhã quando Aloísio entrou no elevador. Gravata mal colocada, pasta embaixo do braço, respiração curta. O prédio era moderno, espelhado, e já havia deixado para trás sua alma nas paredes brancas do saguão. Aloísio tinha 49 anos. Publicitário, bem-sucedido, separado, 2 filhos que moravam longe demais para os seus domingos. Era visto como um homem pontual, responsável, racional. Mas por dentro, sentia que tudo que importava em sua vida havia acontecido tarde demais, ou não havia acontecido. Naquela manhã, com uma reunião marcada no 17º andar, o elevador parou de repente. Entre o 13º e o 14º, um estalo metálico, um tremor leve, e silêncio. Tentou apertar botões. Nada. Tentou o interfone. Silêncio. Sozinho. Por tempo indefinido. No início, reclamou alto. Xingou o prédio, o síndico, o tempo. Depois, sentou-se. Respirou. E, sem saber porquê, começou a falar em voz alta. Como se alguém estivesse ouvindo. Contou sobre quando queria ser músico, aos 17. Sobre o medo do fracasso. Sobre o amor da faculdade que ele deixou partir por insegurança. Sobre o filho que ele não ensinou a andar de bicicleta porque estava em um voo para Paris. Sobre as risadas que não deu, os abraços que adiou, os silêncios que manteve com orgulho. Eu me tornei o que deu certo. Mas nunca fui o que eu queria ser, disse, com os olhos perdidos no teto do elevador. Não sabia quanto tempo havia passado. Talvez 10 minutos. Talvez uma vida inteira. Mas então, uma voz suave no alto-falante disse: Senhor, estamos resolvendo. Só mais alguns minutos, tudo bem aí dentro? Aloísio riu. Riu com força. Agora tá melhor do que antes. Quando o elevador voltou a funcionar, ele subiu até o 17º andar, mas não saiu. Desceu até o térreo, caminhou até a rua, tirou a gravata, sentou num banco da praça em frente ao prédio e apenas olhou o céu por um tempo que nunca se permitira. Reflexão final. Aloísio percebeu que o tempo perdido não se recupera. Mas o tempo que resta pode, enfim, ser vivido. Sua dúvida não era sobre o relógio, era sobre quando ele começaria a existir de verdade. E, enfim, começou. Conto 6, o coração no armário azul. Epígrafe. Às vezes, o que vai embora continua dentro. Agosto de 1939, Lublin, Polônia. O orfanato ficava numa colina cercada por árvores de bétulas. As janelas eram sempre limpas, mas nunca abertas. O mundo lá fora parecia perigoso, e o de dentro, silencioso. Jacob, de 8 anos, chegara ali há poucos meses. A mãe o deixara na porta com um beijo na testa e uma mala pequena. Volto em breve, ela dissera. Ele acreditou. Crianças sempre acreditam, mesmo quando o mundo está prestes a quebrar. Desde então, Jacob não falava muito. Carregava um caderno, onde desenhava corações com pernas. Corações que caminhavam, pulavam muros, subiam árvores. Corações que corriam para longe. Mas o seu, ele escondia. Dentro do armário azul, no fim do corredor. Um coração feito de pano e palha, que sua mãe costurara com linha vermelha. Se um dia você se sentir sozinho, abrace isso. É meu amor costurado. Jacob abraçava todas as noites. As outras crianças riam, chamavam de boneco de bebê. Mas ele não ligava. Aquilo era mais real que qualquer adulto dizendo: estamos aqui por você. Certa manhã, ouviu as freiras cochichando.
A guerra estava chegando, soldados por perto, talvez precisassem evacuar, talvez iriam separar as crianças. Jacob correu até o armário azul, pegou seu coração, sentou-se no chão frio, e esperou. Horas depois, uma freira o encontrou e perguntou: "Por que está aí, Jacob?" Ele respondeu, com voz pequena: "Se forem me deixar, prefiro estar aqui. Assim dói menos." A freira se ajoelhou, olhou nos olhos dele. "Você tem medo que ninguém te leve, não é?" Ele assentiu. Ela, então, tirou do bolso uma chave. Abriu uma gaveta e colocou o coração de pano lá dentro. "Então faremos um trato. Se você ficar, ele também fica. Mas se um dia for embora, leva ele com você. E com ele, vai o que ficou aqui." Jacob não entendeu tudo, mas sorriu. Pela primeira vez, anos depois, já adulto e sobrevivente, voltaria a essa cidade apenas uma vez. O orfanato era agora um abrigo em ruínas. No armário azul, ainda estava a gaveta. E dentro, o coração, velho, mas inteiro. Reflexão final. Jacob aprendeu que o abandono não é o fim do amor, é só o início de aprender a levá-lo consigo. Sua dúvida não era se alguém voltaria, mas se ele poderia continuar mesmo assim. E ele pôde. Conto 7, O Louco de Aegiros. Epígrafe. Quem ouve o que ninguém ouve talvez não esteja louco, apenas adiantado. Julho de 1701, Ilha de Aegiros, Mar Egeu. Na ilha de Aegiros, entre rochas cinzentas e águas de sal grosso, vivia Thanos, um ex-erudito de Atenas, que há 20 anos escolhera o exílio voluntário. Diziam que enlouquecer após ver o próprio reflexo mover-se por vontade própria, ou após ouvir a biblioteca queimada sussurrar poemas em chamas. Thanos morava em uma cabana de pedra, alimentava gaivotas com pão molhado e falava com o vento. Para os pescadores, era apenas o louco do norte. Um homem que perdera o rumo das coisas. Mas, para algumas crianças, ele era um mago que sabia ouvir o mar de olhos fechados. Todas as manhãs, Thanos escrevia em folhas secas. Escrevia o que escutava: vozes do tempo, sonhos dos mortos, memórias de pedras. Ele não explicava, apenas ouvia e traduzia. Um dia, um jovem forasteiro chamado Demetrius chegou à ilha. Era aprendiz de filósofo e buscava respostas para sua inquietação crônica, aquela sensação de que o mundo dizia menos do que podia. Ouviu falar do louco, subiu até a cabana, encontrou Thanos sentado, olhos cerrados, mãos manchadas de tinta. "Você é louco?" perguntou Demetrius, sem rodeios. Thanos abriu um olho apenas. "Depende. Louco para quem não ouve. Visionário para quem escuta." Intrigado, o jovem começou a visitá-lo diariamente. Levava vinho e perguntas. Recebia silêncios e enigmas. "Se tudo é dúvida, por que continuar buscando?" perguntou certa vez. Thanos respondeu: "Porque a dúvida é uma vela acesa, só quem a carrega vê os contornos da escuridão." Com o tempo, Demetrius passou a escrever também. Mas seus textos não eram tratados filosóficos, eram fábulas, metáforas, mapas de sentidos perdidos. Começava a entender que há sabedorias que não se explicam, apenas se dançam. No último dia antes de partir, perguntou a Thanos: "E se eu enlouquecer como você?" Thanos sorriu, mas com os olhos sérios. "Não tema a loucura que escuta. Tema o silêncio que finge razão." Demetrius desceu a montanha em paz. Décadas depois, aquele jovem se tornaria autor de um livro lendário chamado Os Ecos Invisíveis, atribuindo tudo ao velho louco de Aegiros, que nunca soube que suas palavras haviam atravessado séculos. Reflexão final. Thanos vivia na fronteira entre o real e o intangível. Sua dúvida não era se estava louco,
mas seu mundo suportava verdades que só se escutam com a alma. E ele escolheu escutá-las, mesmo sozinho. Conto 8, quando o vento dobrou a lâmina. Epígrafe. A morte não tira, devolve. Outubro de 1986, Kyoto, Japão. O templo Jonenji ficava entre montanhas baixas e cerejeiras tardias. Seus sinos tocavam apenas em dias de vento forte, quando a natureza dizia que era hora de lembrar os que partiram. Takao, de 74 anos, era o zelador do templo. Limpava os degraus, servia chá aos monges mais jovens e cuidava de um pequeno jardim de pedras que nunca era pisado. Tinha a aparência serena dos que já haviam desistido de lutar contra o tempo. Mas havia algo que ninguém sabia: Takao nunca superara a morte de seu irmão mais velho, Haruki, morto na Guerra do Pacífico em 1945. Haviam brigado antes do embarque. Palavras cortantes, acusações, e o silêncio final. Por mais de 40 anos, Takao carregava esse arrependimento como uma cicatriz invisível. Certa noite de outubro, enquanto varria as folhas do pátio, sentiu o vento mudar. Um sussurro entre os bambus. Parou, olhou para o jardim de pedras. Uma folha vermelha solitária caía em movimento espiral, até pousar exatamente no centro da pedra maior. Aquilo não acontecia. Na manhã seguinte, pediu ao abade permissão para realizar um ritual antigo, quase esquecido, o Ofudashi no Katashi, uma cerimônia para falar com os mortos através da escrita da alma. Escreveu, com tinta feita de cinzas e água do lago, uma carta curta. Haruki, me perdoe por ter te deixado partir com raiva. Eu deveria ter dito que te amava. Ainda te amo. A guerra te levou, mas a culpa te manteve preso em mim. Hoje, solto a corda. Volta quando quiser, minha porta está aberta. Dobrou o papel em 4 e o enterrou debaixo da pedra central do jardim. Nos dias seguintes, o vento mudou. Passou a soprar mais suave, como se acariciasse o templo. Os sinos tocavam mesmo sem vento. E numa manhã cinzenta, Takao acordou com uma sensação que há décadas não sentia: leveza. Sentou-se no jardim. Bebeu chá de gengibre. Sorriu. Naquela noite, partiu em silêncio, dormindo. Quando o abade o encontrou, havia uma folha vermelha no peito dele, dobrada em 4, como a carta que havia escrito. Reflexão final. Takao descobriu que a morte não é uma separação, é apenas uma dobra no tempo onde os reencontros esperam. Sua dúvida nunca foi se Haruki o perdoaria. Era se ele mesmo seria capaz de abrir a porta. E ele abriu. Conto 9, o homem que pintava com os olhos fechados. Epígrafe. Se ninguém vê, ainda é belo? Janeiro de 1885, Paris, França. Num sótão apertado no bairro de Montmartre, entre vinhos baratos e telas encostadas, vivia Émile Girardi, um pintor de 41 anos que nunca vendeu um quadro sequer. Conhecido pelos colegas como o cego, Émile tinha um hábito estranho: pintava com os olhos fechados. Dizia que as imagens vinham de dentro, que as cores não precisavam da luz do mundo, apenas da memória da alma. Os outros artistas riam. É uma pena, Émile, diziam. Seu coração é grande, mas seu nome não caberá em nenhuma galeria. Ele não respondia. Passava as noites ouvindo o som da cidade e transformando ruídos em formas. Pintava sonhos, dores, ausências. Mas ninguém se interessava, ninguém comprava. Até mesmo a fome começou a roer sua convicção. Em um fim de tarde de janeiro, Émile levou um de seus quadros para a beira do rio Sena. Colocou-o no chão, encostado à ponte. E ficou ali, parado, esperando que alguém parasse, olhasse, dissesse algo. Nada. Um homem passou, tropeçou, nem notou. Uma senhora achou que era lixo.
Um menino chutou sem perceber. Emily pegou a tela, voltou ao sótão, sentou-se, e chorou. E se eu tiver pintado beleza que o mundo jamais verá? E se meu silêncio for maior que meu dom? E se eu estiver errado em continuar? Naquela noite, não pintou. No dia seguinte, amanheceu com vontade de jogar tudo fora. Mas, ao abrir a janela, viu um bilhete preso à grade com uma taxinha azul. Papel dobrado, caligrafia infantil. Monsieur, eu vi sua pintura ontem. Ela parecia um sonho que eu já tive. Desculpe por não saber seu nome. Assinado, L. Emily sorriu. Não era um colecionador. Não era um crítico. Era alguém. E naquele instante, compreendeu, a arte não é feita para todos, é feita para quem estiver pronto. Mesmo que seja só um. Pintou o resto do dia. E da vida. Décadas depois, suas obras seriam redescobertas. Valiosas. Celebradas. Mas Emily já não estava para saber. E talvez não precisasse. Reflexão final. Emily entendeu que a dúvida do artista é como a tinta, se não for sentida, não mancha nada. Sua incerteza era sobre o valor do invisível. Mas o invisível, às vezes, é onde mora a eternidade. Conto 10, A Voz de Helena. Epígrafe. O silêncio é uma escolha. Mas às vezes, é também uma prisão. Março de 1977, Buenos Aires, Argentina. Helena Mistral, 34 anos, professora de literatura em uma escola secundária, escrevia poemas que não publicava. Guardava os versos em cadernos escondidos no fundo do armário, entre panos e medo. Desde que seu irmão Federico desaparecera, levado certa noite por homens de farda e olhos escuros, Helena aprendera a engolir a própria voz. Sabia coisas, tinha ouvido nomes, conhecia verdades que, se ditas, a transformariam em alvo. Mas havia algo pior do que o risco, o peso de não dizer. Na escola, lia Borges com os alunos como quem oferece abrigo secreto. Falar sem parecer que fala, dizia. Um de seus alunos, Tomás, de 16 anos, começou a fazer perguntas. Muitas. Perguntava sobre os livros proibidos, sobre as palavras riscadas dos jornais, sobre os amigos que sumiam sem aviso. Helena desconversava, olhava pela janela, mudava o assunto, mas via em Tomás o fogo que havia sentido na juventude. E se perguntava, calar é proteger? Ou é repetir o erro de quem se omitiu antes? Uma tarde, encontrou em sua mesa um bilhete. Professora, até quando a senhora vai nos ensinar a ter medo? Era anônimo, mas doía como se fosse assinado com sangue. Naquela noite, Helena sentou-se à máquina de escrever. Respirou fundo, e escreveu um poema, um só, curto, direto, sobre o medo, sobre Federico, sobre todos os nomes que sumiram. No dia seguinte, deixou o papel na biblioteca da escola, entre as páginas de um livro de Neruda. Nada assinado, nada explícito, apenas verdade, e foi embora. 2 dias depois, o poema apareceu copiado em dezenas de cadernos. Sussurrado nos corredores, lido com olhos acesos. Helena não foi presa, nem chamada, mas nunca soube se foi por sorte, silêncio dos de cima ou proteção dos de baixo. Anos depois, quando a democracia voltou, foi chamada a ler aquele poema em praça pública, sem medo. Leu com voz firme, e, ao terminar, disse: durante anos, minha dúvida foi, calar ou falar. Descobri que a verdadeira voz começa no exato momento em que se diz o que se teme. Reflexão final. Helena entendeu que o silêncio pode ser abrigo, mas também pode ser cárcere. Sua dúvida era entre proteger-se e romper. E, ao romper, libertou não só a si, mas muitos outros que precisavam da primeira palavra para falar também.
Conto 11, o Salão dos Espelhos Vivos. Epígrafe. Nem sempre é o mundo que deixa de nos ver. Às vezes, somos nós que deixamos de existir por dentro. Tempo e lugar incertos. Disse que existe, em algum ponto entre o sono profundo e o esquecimento, um salão circular onde vivem espelhos que respiram. Não refletem rostos, apenas estados de alma. E quem entra ali precisa encarar não o que é, mas o que não está mais sendo. Elion, um viajante de origens esquecidas, chegou ali por acidente, ou destino. Trazia uma mochila sem peso, olhos cansados e uma pergunta: por que já não sinto quem sou? O salão era silencioso, exceto pelos estalos das molduras vivas que se contraiam levemente, como costelas de um corpo imóvel. Elion parou diante do primeiro espelho. Não viu nada. Está vazio, murmurou. Uma voz sussurrou atrás dele, sem corpo. Está cego. Ainda está esperando ver a forma. Passou ao segundo espelho. Viu algo difuso, um menino correndo num campo. Era ele, talvez, mas distante. No terceiro, viu um homem de olhos tristes sentado entre livros, sem tocá-los. No quarto, nada novamente. No quinto, um rosto gritando, mas sem som. No sexto, um vulto sorrindo com falsidade. No sétimo, um corpo imóvel diante de uma porta trancada. Elion caiu de joelhos. Eu não sei mais quem sou. E então, pela primeira vez, um espelho falou, não com palavras, mas com luz. Mostrou a imagem de Elion ajoelhado ali mesmo. Vulnerável, confuso, sem defesas, e, ao fundo, um coração aceso. Pequeno, mas aceso. Elion chorou, e ao olhar de novo, viu algo diferente. Todos os espelhos mostravam agora a mesma coisa, ele, como estava agora. Sem máscara. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia vergonha. Ao sair do salão, sua mochila estava mais leve. Ou talvez ele estivesse mais inteiro. Reflexão final. Elion descobriu que o reflexo verdadeiro não aparece quando nos achamos, mas quando nos perdemos o suficiente para parar de fingir. Sua dúvida não era sobre identidade, mas sobre presença. E ao se ver nu, enfim se reconheceu. Conto 12, o leitor inacabado. Epígrafe. O livro termina. A dúvida, não. Lugar, agora. Tempo, você. Um homem, ou talvez uma mulher. Alguém. De olhos atentos. Talvez cansados. Talvez famintos. Está sentado à mesa, o livro aberto diante de si. As páginas viradas com cuidado, como se algo sagrado pudesse escorrer pelos dedos. Leu sobre Clara e o silêncio de Deus. Sobre Anika e o amor que não ficou. Sobre Thanos e os ventos. Helena e a palavra guardada. Elion e os espelhos. Cada conto deixou um traço. Uma interrogação. Uma fisgada na alma. E agora, ao chegar à última página, não há um enredo, nem um personagem, nem um final. Apenas este momento. E uma carta dobrada. No fim do livro. Sem assinatura. O leitor a abre com mãos que tremem levemente. Dentro, há um texto curto. Ele diz: se você chegou até aqui, é porque já teve dúvidas demais para ignorá-las. Talvez tenha vivido como os personagens. Talvez ainda vá viver. Talvez tenha calado, amado, esquecido, esperado, criado, fugido, voltado. Mas agora vem a última pergunta, a que não está escrita em livro algum. O que você vai fazer com tudo isso que sente? Não responda ainda. Sinta. E quando estiver pronto, viva como quem não precisa mais ter certeza de tudo. Apenas coragem de continuar andando. O leitor dobra a carta. Fecha o livro. Olha o mundo ao redor. Nada mudou. Mas ele não é mais o mesmo. Reflexão final. A incerteza, quando atravessada com sinceridade, não destrói.
transforma. O leitor entendeu que o livro não trouxe respostas, mas um espelho, uma ponte, um fôlego. E que, no fundo, era sobre ele desde o início.